Você já teve a sensação de que sua vida estava à deriva, sem um destino certo? Essa era exatamente a minha realidade quando recebi a ligação que mudaria tudo. Meu nome é Clara, sou enfermeira há quase uma década. Não era uma carreira fácil, mas sempre foi minha paixão cuidar das pessoas, oferecer conforto onde parecia não haver esperança. Contudo, nos últimos anos, minha vida tinha perdido o brilho. Entre turnos longos e mal remunerados, e um coração partido por um relacionamento que terminou de forma abrupta, eu estava exausta, emocional e fisicamente. Naquela manhã, tudo parecia tão comum quanto os dias que antecederam. Eu havia acabado de chegar em casa depois de um turno de 12 horas. Estava cansada, mas o cansaço era a única coisa que parecia constante na minha vida. Sentei-me no sofá pequeno do meu apartamento e fechei os olhos por alguns segundos, apenas para ser interrompida pelo toque estridente do telefone. Do outro lado da linha, uma voz séria e formal se apresentou como Dr. Vasconcelos, um médico que parecia estar fazendo uma espécie de triagem para uma vaga especial. Ele me explicou, com poucas palavras, que um paciente muito rico e influente estava precisando de cuidados domiciliares. A vaga oferecia um salário substancial, algo que eu nunca tinha imaginado ganhar, além de benefícios quase irreais, como hospedagem em uma mansão luxuosa. Era uma oportunidade única, mas havia um detalhe: o paciente estava em estado vegetativo, resultado de um grave acidente de carro. Você tem até hoje à noite para aceitar ou recusar, disse o médico com firmeza. Era uma proposta tentadora, mas também assustadora. Aceitar significava mudar minha rotina, minha vida, e talvez até a forma como eu enxergava o meu trabalho. No entanto, algo na maneira como ele descreveu o caso despertou minha curiosidade. Eu sabia que devia pelo menos investigar. Naquela mesma tarde, eu dirigi até a mansão onde o paciente, Leonardo Ferraz, estava sendo cuidado. Desde o momento em que passei pelos enormes portões de ferro, senti que estava entrando em outro mundo. A mansão era imensa, cercada por jardins impecavelmente cuidados. Era o tipo de lugar que só via em filmes ou revistas. O motorista que me conduziu até a entrada principal parecia tão frio quanto o ar-condicionado do carro. Ele não disse uma palavra durante todo o trajeto. Quando cheguei à porta principal, fui recebida por uma mulher alta e imponente, com um semblante duro e severo. Era Beatriz Ferraz, a irmã mais velha de Leonardo, que imediatamente deixou claro que eu seria avaliada com rigor. Leonardo é a prioridade, ela disse, sem qualquer traço de emoção em sua voz. Não espero nada além de perfeição. Fui conduzida até o quarto onde Leonardo estava. O ambiente era opulento, mas ao mesmo tempo sombrio. Havia algo de pesado no ar, como se a tristeza impregnasse cada canto daquele lugar. Leonardo estava deitado em uma cama luxuosa, cercado por equipamentos médicos de última geração. Ele parecia tão vulnerável, tão diferente do homem que eu havia visto em fotos na internet enquanto pesquisava sobre ele antes da entrevista. Os tabloides o descreviam como um milionário arrogante, um empresário frio e implacável. Mas ali, diante de mim, ele era apenas um homem ferido, preso em um estado de suspensão entre a vida e a morte. Sua expressão serena contrastava com a tensão no ambiente. Seus traços eram fortes, quase perfeitos, como se tivesse sido esculpido por um artista. Mesmo naquela condição, ele emanava uma presença que parecia impossível de ignorar. Durante minha entrevista, o médico explicou a gravidade do caso. Leonardo estava em estado vegetativo há 6 meses, após o acidente que tirou a vida de sua noiva. Ele havia perdido tudo, sua mobilidade, sua vida como conhecia e, aparentemente, a esperança de sua família. Meu trabalho seria cuidar dele de forma integral, garantindo seu conforto e monitorando qualquer sinal de progresso. Por que não contratam uma equipe inteira para isso? Perguntei, tentando entender a lógica por trás da oferta. Porque Leonardo precisa de alguém que se importe. Não apenas de cuidados técnicos, mas de presença humana. Alguém que converse com ele, mesmo que ele não possa responder, explicou o Dr. Vasconcelos, me lançando um olhar que parecia atravessar minha alma. Concordei em começar imediatamente. Talvez fosse o desespero financeiro, talvez fosse a curiosidade ou, quem sabe,
uma fagulha de algo que eu ainda não compreendia. Naquela noite, quando todos os membros da casa já haviam se recolhido, eu me sentei ao lado de Leonardo. A mansão parecia ainda maior e mais vazia no silêncio. Com uma mistura de nervosismo e empatia, comecei a falar com ele. Contei um pouco sobre mim, como se ele fosse um velho amigo. Eu não sei se você pode me ouvir, Leonardo, mas vou fazer o meu melhor para estar aqui por você, disse, enquanto ajustava os travesseiros ao redor de sua cabeça. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Senti que sua mão, ainda que de forma muito sutil, reagiu ao toque da minha. Era impossível, não era? Talvez fosse apenas o meu cansaço me pregando peças. Mas aquela pequena reação, por mais improvável que fosse, acendeu algo dentro de mim, esperança. Naquele instante, percebi que minha vida estava prestes a mudar. O que eu não sabia era o quanto esse homem, aparentemente preso em seu próprio corpo, também mudaria tudo em mim. Acordei no dia seguinte com um sentimento estranho no peito. Não era exatamente ansiedade, tampouco medo, mas uma mistura de ambos. Era como se meu coração soubesse que eu estava em um território desconhecido, mas ao mesmo tempo, havia algo em mim que queria continuar. Leonardo Ferraz, aquele milionário preso em um corpo imóvel, já tinha mexido comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Minha rotina começou cedo. O sol mal havia nascido, e eu já estava no quarto dele. O ambiente continuava tão pesado quanto na noite anterior, mas a luz suave que entrava pelas janelas imensas dava uma sensação de renovação. Eu precisava limpar e cuidar dele, garantir que sua pele não desenvolvesse escaras e que seu corpo permanecesse o mais saudável possível dentro de sua condição. Enquanto limpava sua pele cuidadosamente, meus olhos viajavam para seus traços. Leonardo era um homem bonito, quase perfeito, mesmo naquela situação. Sua mandíbula forte, o contorno de seus lábios e os cílios longos davam a ele uma aparência que contrastava com a fragilidade de seu estado. Mas o que mais me chamava a atenção era o fato de que, mesmo imóvel, ele parecia estar tentando dizer algo. Seus olhos fechados pareciam esconder segredos que eu nunca poderia compreender. Eu me pergunto como você era antes disso, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Será que era tão arrogante quanto os jornais dizem? Ou talvez eles tenham se enganado, e você seja apenas um homem como qualquer outro, tentando encontrar seu caminho? Minha voz ecoou no quarto vazio, e eu quase ri da situação. Falar com um homem que nem podia me ouvir parecia tolice, mas, ao mesmo tempo, havia algo reconfortante nisso. Era como se aquele espaço se tornasse menos solitário. No final da manhã, enquanto revisava os relatórios médicos deixados pelo Dr. Vasconcelos, decidi que precisava preencher aquele silêncio. Comecei a conversar com Leonardo enquanto trabalhava ao seu redor, contando pequenos detalhes da minha vida. Contei sobre minha infância em uma pequena cidade do interior, sobre como sempre quis ser enfermeira e sobre as noites difíceis em que pensei em desistir. Eu já tive meus dias de glória também, sabe, disse, sentindo um pequeno sorriso se formar em meus lábios. Eu era a melhor aluna da escola. Todos achavam que eu seria médica, mas eu escolhi ser enfermeira porque queria estar perto das pessoas. E agora aqui estou, falando com você. Quem diria, hein? Eu não sabia se ele podia me ouvir, mas algo em mim queria acreditar que sim. E foi essa crença que me manteve falando, mesmo quando o silêncio parecia impenetrável. À tarde, enquanto lia em voz alta um livro que encontrei na estante do quarto dele, algo curioso aconteceu. Durante o momento em que a história falava sobre um homem perdido tentando encontrar seu caminho, percebi que os dedos de Leonardo se contraíram levemente. Meu coração disparou. Fiquei completamente imóvel por um instante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era possível que ele tivesse reagido? Ou minha mente estava pregando peças? Olhei para sua mão, esperando outro sinal, mas nada aconteceu. Talvez fosse apenas uma reação involuntária, pensei. Mas, mesmo assim, aquela pequena contração me deu esperança. No jantar, enquanto sentava sozinha na cozinha da mansão, Beatriz apareceu. Sua presença era tão imponente quanto na primeira vez que a vi. Ela sentou-se à mesa sem dizer nada por um longo tempo, mas então,
com um olhar afiado, começou a falar. Não perca tempo tentando acreditar que ele vai melhorar, disse ela, sem rodeios. Os médicos já nos disseram que as chances são praticamente inexistentes. Ele está preso. E talvez seja melhor assim. Ele não era um homem fácil antes disso. As palavras dela me atingiram como um golpe. Havia algo no tom de sua voz que parecia carregado de mágoa, mas também de resignação. Eu queria perguntar mais, entender o que havia acontecido para que ela falasse daquele jeito, mas percebi que não era o momento. Apenas assenti em silêncio e voltei para o quarto de Leonardo. Naquela noite, enquanto ajustava as cobertas sobre ele, senti a necessidade de falar novamente. Algo me dizia que ele precisava ouvir, mesmo que não pudesse responder. Sabe, Leonardo, eu acho que você não desistiu, sussurrei. Eu vi a maneira como seus dedos se moveram hoje. Foi pequeno, quase imperceptível, mas foi um sinal. E eu vou me agarrar a isso, mesmo que ninguém mais acredite. Talvez eu esteja errada, mas prefiro estar errada tentando do que não tentar nada. Sentei-me ao lado da cama dele, segurando sua mão. Era uma mão forte, mesmo em repouso. Eu me perguntei como seria tocá-la quando ele estivesse desperto, como seria ouvir sua voz ou ver seus olhos abertos. Era um pensamento estranho, mas inevitável. Por um longo tempo, fiquei ali, apenas observando seu rosto, tentando imaginar quem era o homem por trás daquele corpo imóvel. Ele era realmente o milionário arrogante que todos diziam, ou havia algo mais? Algo que ninguém conseguia enxergar? Eu não tinha as respostas, mas sabia que estava disposta a descobrir. Mesmo que fosse um caminho solitário, eu sentia que havia algo ali, algo que valia a pena lutar para revelar. Enquanto apagava as luzes e me preparava para dormir, olhei para trás uma última vez. O quarto estava envolto em sombras, mas Leonardo parecia tão sereno quanto sempre. E, por um breve momento, pensei ter visto seus lábios se moverem, como se quisesse dizer algo. Claro, provavelmente era apenas minha imaginação, mas, mesmo assim, aquele instante ficou comigo. Deitada na cama naquela noite, não consegui parar de pensar nele. Havia algo no silêncio de Leonardo que falava mais alto do que qualquer palavra. Era como se ele estivesse tentando se comunicar de uma forma que ninguém conseguia entender. E, de alguma forma, eu sentia que era minha responsabilidade ouvir. Na manhã seguinte, ao acordar, uma coisa estava clara: eu não estava apenas cuidando de Leonardo. Eu estava me conectando com ele de uma forma que ia além do profissional. E, no fundo, sabia que isso mudaria tudo. Era um dia nublado, com o céu coberto por um cinza opaco que parecia combinar com o clima sombrio da mansão. A rotina já estava se tornando familiar: acordar cedo, revisar os equipamentos médicos, checar os sinais vitais de Leonardo, e depois passar horas ao lado dele, conversando ou lendo. Mas havia algo diferente naquele dia. Uma inquietação que eu não conseguia explicar. Era como se algo estivesse à espera de ser descoberto, algo escondido nas sombras daquela casa imensa e silenciosa. Depois de terminar os cuidados matinais com Leonardo, decidi organizar o quarto dele. Apesar de sua condição, o espaço ainda carregava uma presença forte. As estantes estavam repletas de livros, troféus e fotografias, como se quisessem lembrar a todos quem ele era antes do acidente. As imagens mostravam um homem elegante e seguro de si, cercado por pessoas importantes, festas luxuosas e conquistas marcantes. Era difícil conciliar aquele Leonardo das fotos com o homem imóvel que agora dependia completamente de mim. Enquanto reorganizava alguns itens em uma das gavetas, algo chamou minha atenção: um caderno de couro desgastado, com a capa levemente amassada. Eu o puxei com cuidado, sentindo uma curiosidade quase proibida. Não deveria estar mexendo em algo tão pessoal, mas não consegui resistir. Era como se o próprio Leonardo estivesse me convidando a descobrir mais sobre ele. Abri o caderno lentamente, e minhas mãos tremiam levemente enquanto lia as primeiras palavras. Não era um caderno qualquer, já era um diário. A letra era firme e elegante, mas havia algo de vulnerável na maneira como as palavras estavam dispostas. As primeiras páginas falavam sobre o trabalho, negócios,
e a pressão constante de manter sua posição no mundo corporativo. Contudo, à medida que eu avançava, as anotações se tornavam mais pessoais, quase confessionais. Às vezes, me pergunto se tudo isso vale a pena. A casa, os carros, as viagens. As pessoas olham para mim como se eu fosse intocável, mas ninguém percebe o peso que carrego. É solitário no topo. Talvez eu tenha me tornado o homem que eu jurava nunca ser, aquele que trabalha tanto que esquece de viver. Minhas mãos pararam por um momento. As palavras me atingiram de uma forma inesperada. O homem descrito nos tabloides como um milionário arrogante e insensível parecia muito diferente aqui. Ele era humano, cheio de dúvidas e arrependimentos. Era como se o diário fosse um portal para sua alma, permitindo que eu visse quem ele realmente era. Continuei lendo, sentindo minha empatia por ele crescer a cada página. Ele falava sobre suas inseguranças, seus medos e, principalmente, sobre sua noiva, Isabela. Ela parecia ser o centro de sua vida, a única pessoa que conseguia enxergar além da fachada que ele construíra. Isabela diz que sou duro comigo mesmo, mas ela não entende. Crescer sem afeto faz isso com um homem. Você aprende a construir muralhas ao redor do coração para se proteger. Só ela consegue atravessar essas muralhas. Só ela me faz querer ser alguém melhor. Minhas mãos pararam novamente, e senti um nó na garganta. A dor de Leonardo era palpável, mesmo através das palavras escritas há meses. Eu não sabia como era perder alguém que amava profundamente, mas podia sentir a devastação que ele carregava. Talvez fosse isso que o deixará preso naquele estado. Não apenas o acidente, mas o peso emocional de perder a única pessoa que parecia entender quem ele realmente era. Fechei o diário com cuidado, sentindo uma mistura de emoções. Por um lado, me sentia culpada por invadir sua privacidade, mas, por outro, havia algo de transformador naquelas palavras. Elas me ajudaram a enxergar Leonardo como mais do que apenas um paciente. Ele era um homem quebrado, lutando para encontrar sentido em sua existência, mesmo que inconscientemente. Quando voltei minha atenção para ele, notei algo estranho. Seu rosto parecia mais sereno, como se, de alguma forma, soubesse que seus segredos estavam sendo compartilhados. Sentei-me ao lado da cama, segurando sua mão como fazia diariamente. Você era um poeta disfarçado de empresário, sabia, sussurrei, sentindo um pequeno sorriso se formar em meus lábios. Seus pensamentos são profundos, Leonardo. Mais profundos do que eu imaginava. Continuei falando com ele, compartilhando minhas próprias reflexões sobre o que havia lido. Era um monólogo, mas, de alguma forma, não parecia solitário. Senti que ele estava comigo, ouvindo, mesmo que não pudesse responder. Cada palavra que eu dizia parecia reforçar a conexão que estava se formando entre nós. À tarde, enquanto limpava o quarto, encontrei outra peça do quebra-cabeça, uma foto de Leonardo e Isabela. Estavam sorrindo, abraçados, com o mar ao fundo. Ele parecia genuinamente feliz, e era difícil imaginar que aquele homem era o mesmo que agora estava preso em uma cama. A foto estava em um porta-retrato simples, mas o vidro estava rachado. Talvez fosse um reflexo de como ele se sentia por dentro, quebrado, mas ainda tentando segurar as peças. Levei a foto até a mesa de cabeceira e a coloquei ali, próxima a ele. Acho que você gostaria de ver isso, Leonardo. Ela era linda, não era? Aposto que ela te amava muito. Naquela noite, enquanto todos na casa já estavam dormindo, decidi fazer algo diferente. Peguei um dos livros que ele mencionava em seu diário, um romance que parecia ser seu favorito, e comecei a lê-lo em voz alta. As palavras fluíam pela sala, preenchendo o silêncio de uma forma quase mágica. Era como se cada frase estivesse alcançando Leonardo em algum lugar profundo, em uma parte dele que ainda estava viva. Enquanto lia, senti algo novamente, uma leve contração em sua mão. Parei imediatamente, meu coração disparando. Olhei para ele, esperando algum outro sinal, mas tudo permaneceu quieto. Mesmo assim, aquele pequeno movimento foi suficiente para me encher de esperança. Ele estava ali, em algum lugar. Eu sabia disso.
Eu não sei como, mas eu vou te trazer de volta, sussurrei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Você não está sozinho, Leonardo. Eu prometo. Fiquei ao lado dele até tarde da noite, segurando sua mão e sentindo que, de alguma forma, nossas almas estavam conectadas. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não desistiria. Leonardo havia se tornado mais do que um paciente para mim. Ele era um mistério que eu estava determinada a desvendar, uma vida que eu estava disposta a salvar. E, no fundo, sabia que, ao salvar Leonardo, talvez eu também estivesse salvando a mim mesma. Os dias na mansão haviam começado a se transformar em uma rotina quase familiar, mas aquela manhã trouxe uma energia diferente, um peso que eu não conseguia ignorar. Desde que descobri o diário de Leonardo, algo dentro de mim havia mudado. Ele deixou de ser apenas um paciente, tornou-se uma pessoa com história, dores e segredos que agora eu carregava como um fardo compartilhado. E com isso, meu compromisso com ele ganhou uma profundidade que eu jamais imaginaria sentir. Depois de uma noite mal dormida, algo comum desde que comecei esse trabalho, entrei no quarto de Leonardo com a determinação de fazer algo diferente. Eu queria mais do que apenas manter seu corpo vivo. Queria trazê-lo de volta. Não sabia se isso era possível, mas sentia que devia tentar. Por menor que fosse o progresso, cada pequeno passo seria uma vitória. Enquanto ajustava os travesseiros ao redor dele e trocava os lençóis com cuidado, comecei a falar com Leonardo como sempre fazia, mas, dessa vez, havia algo mais na minha voz. Não era apenas uma tentativa de preencher o silêncio. Era um desabafo genuíno, uma tentativa de alcançar aquela parte dele que eu sentia estar escondida. Você sabia que está me ensinando muitas coisas, mesmo sem falar uma palavra, sussurrei enquanto ajustava sua posição na cama. Eu sempre pensei que era boa em entender as pessoas, mas você é um mistério, Leonardo. Um mistério que estou começando a querer desvendar. Peguei o diário que ainda estava em meu bolso desde a noite anterior e li um trecho em voz alta. Era uma passagem em que ele falava sobre a sensação de carregar o mundo nas costas, sobre como a pressão de ser um líder, um milionário e um modelo de sucesso o isolava das pessoas ao seu redor. Eu nunca soube o que significava ter tudo e, ao mesmo tempo, não ter nada ali, pausando para absorver as palavras. Você escreveu isso, Leonardo. E sabe, eu acho que entendo. Às vezes, a solidão é uma companhia mais cruel do que qualquer outra coisa. Assim que terminei de falar, segurei sua mão como fazia regularmente. Mas, dessa vez, algo aconteceu. Uma leve pressão. Tão sutil que, por um momento, achei que minha mente estava pregando peças. Soltei sua mão imediatamente e olhei para ele, meu coração disparando. Leonardo, minha voz saiu quase como um sussurro. Não houve resposta, mas a esperança começou a pulsar em meu peito. Segurei sua mão novamente, apertando levemente, como se pedisse para ele repetir o movimento. Nada. Mas aquele instante, aquela fração de segundo em que senti sua mão reagir, foi o suficiente para me encher de determinação. Durante o café da manhã, desci até a cozinha, onde encontrei Beatriz. Seu olhar estava frio como sempre, mas havia algo em sua postura que parecia mais rígido do que o normal. Ela mal olhou para mim enquanto mexia o café em sua xícara de porcelana impecável. Você está mais falante ultimamente, comentou, sem levantar os olhos. Está se apegando ao meu irmão, Clara. Hesitei, mas decidi ser honesta. Acho que sim. É difícil não se apegar quando você passa tanto tempo com alguém, mesmo que ele não possa responder. Beatriz finalmente olhou para mim, seus olhos duros como aço. Apegue-se o quanto quiser, mas não crie expectativas. Ele não vai acordar. Leonardo está perdido. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago, mas me recusei a aceitá-las. Algo dentro de mim acreditava que Leonardo ainda estava ali, mesmo que escondido nas profundezas de sua mente. Decidi não discutir com ela, mas, no fundo, sabia que lutaria por ele até o último momento. À tarde, voltei ao quarto de Leonardo determinada a fazer algo diferente. Comecei a falar com ele, mas dessa vez não eram apenas palavras soltas.
Contei sobre minha vida de forma mais honesta, revelando partes de mim que nunca compartilhei com ninguém. Você sabia que eu já estive em uma situação parecida com a sua? Perguntei, enquanto passava um pano úmido em seu rosto. Não fisicamente, claro, mas emocionalmente. Eu já me senti presa, Leonardo. Presa em um relacionamento que me fazia sentir como se eu estivesse morta por dentro. Talvez seja por isso que eu me conecte tanto com você. Porque, de certa forma, nós dois estamos tentando voltar à vida. Conforme as horas passavam, continuei falando com ele, lendo trechos do livro favorito que havia encontrado em sua estante e até tocando uma música suave em um pequeno rádio que levei para o quarto. Era como se eu estivesse criando um ambiente que pudesse alcançá-lo onde quer que ele estivesse. E então aconteceu. No final da tarde, enquanto eu estava sentada ao lado da cama segurando sua mão, senti algo mais forte. Desta vez, sua mão apertou a minha com mais firmeza. Não era um reflexo ou uma contração involuntária. Era real. Olhei para ele com os olhos arregalados, meu coração batendo tão rápido que parecia ecoar pelo quarto. Leonardo, você pode me ouvir? Perguntei, minha voz tremendo de emoção. Seus olhos permaneceram fechados, mas seus dedos se moveram novamente. Era um movimento pequeno, mas significativo. Ele estava lá. Em algum lugar, Leonardo estava lutando para se comunicar, para sair daquela prisão que o mantinha preso. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu apertava sua mão com mais força. Você está aqui, não está? Você está lutando, e eu prometo que vou lutar com você. Eu não vou desistir, Leonardo. Nunca. Aquela noite foi uma das mais emocionantes da minha vida. Por mais pequeno que fosse, aquele sinal de vida era tudo de que eu precisava para continuar. Ele estava ali, esperando para ser resgatado, e eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para trazê-lo de volta. Sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia esperança. E essa esperança era algo que nem mesmo a frieza de Beatriz ou o peso do passado de Leonardo poderiam apagar. O primeiro sinal de vida de Leonardo foi como uma fagulha em meio a um campo escuro e silencioso. Eu não conseguia tirar da cabeça o momento em que seus dedos apertaram os meus, mesmo que tão sutilmente. Era a confirmação de que ele estava ali, lutando, esperando por algo ou por alguém. E, naquele instante, eu soube que não poderia ser apenas uma cuidadora passiva. Eu tinha que ser o catalisador dessa mudança, a pessoa que o ajudaria a encontrar o caminho de volta. Na manhã seguinte, entrei em seu quarto com uma energia renovada. O ambiente, que antes parecia frio e distante, agora parecia repleto de possibilidades. Leonardo estava deitado, imóvel como sempre, mas para mim ele não era mais apenas um corpo preso à cama. Ele era uma mente lutando para se libertar, e eu estava decidida a fazer parte dessa batalha. Bom dia, Leonardo disse, ajustando os travesseiros ao redor dele com um sorriso no rosto. Espero que você esteja pronto para hoje, porque temos muito trabalho a fazer. Coloquei uma música suave para tocar no rádio e comecei a conversar com ele enquanto organizava o quarto. Era quase como se estivéssemos dividindo uma manhã tranquila, como velhos amigos. Eu sei que parece loucura, mas acho que você me ouviu ontem. E sabe de uma coisa? Vou fazer o possível para que você volte a me ouvir. Para que você volte, para tudo. Enquanto cuidava de seus exercícios de alongamento, algo que fazia parte da rotina para manter seus músculos ativos, senti uma leveza que não experimentava há tempos. Parecia que cada movimento tinha um propósito maior agora. Ao segurar seus braços e pernas, alongando-os gentilmente, falei sobre coisas triviais, como o clima e os planos para o dia. Mas, no fundo, minha mente estava cheia de ideias sobre como estimulá-lo ainda mais. Naquela tarde, fui até a biblioteca da mansão, um lugar que eu raramente visitava, mas que parecia repleto de possibilidades. As estantes eram altas e repletas de livros de todos os gêneros. Ao examinar os títulos, encontrei algo que parecia promissor, um álbum de fotografias antigo, com a capa em couro já desgastada. Quando o abri, descobri imagens de Leonardo em diferentes fases de sua vida.
Havia fotos de sua infância, ao lado de uma mulher que imaginei ser sua mãe. Ela tinha um sorriso caloroso, mas havia algo em seus olhos que parecia distante. Talvez fosse a sombra de algo que marcará a relação deles. Outras fotos mostravam Leonardo em festas e eventos, sempre rodeado de pessoas, mas sua expressão era quase sempre séria. Ele parecia deslocado, mesmo em meio a multidões. E então havia as fotos de Leonardo com Isabela, sua noiva. Diferente das outras imagens, essas transbordavam de alegria genuína. O sorriso dele era aberto, real. Havia algo nos olhos de Isabela que parecia iluminá-lo, como se ela fosse sua âncora em meio ao caos. Fechei o álbum, sentindo uma pontada no peito. O peso da perda dele se tornou ainda mais claro para mim. Voltei ao quarto de Leonardo com o álbum em mãos. Eu trouxe algo que acho que você vai gostar, disse, sentando-me ao lado da cama. Abri o álbum e comecei a descrever cada foto, mesmo sem saber se ele podia ouvir. Essa aqui é de quando você era criança, não é? Você parecia um menino sério, mas com uma faísca de travessura nos olhos, comentei, rindo baixinho. E aqui, nessa festa, você parece estar sorrindo, mas seus olhos contam outra história. Parecia estar pensando em outra coisa. Quando cheguei às fotos com Isabela, minha voz suavizou. Ela era linda, Leonardo. E parece que ela fazia você muito feliz. Eu espero que essas memórias te alcancem, onde quer que você esteja agora. Talvez elas possam te trazer de volta. Enquanto falava, notei uma leve contração em seu rosto. Não era um movimento claro ou forte, mas foi o suficiente para me fazer acreditar que minhas palavras estavam de alguma forma alcançando-o. Continuei falando, contando histórias e tentando conectar o Leonardo do presente com o homem que ele era antes do acidente. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Enquanto revisava os relatórios médicos no escritório, ouvi passos no corredor. Era Beatriz, que raramente interagia comigo fora das refeições. Ela parou na porta e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você está colocando muita energia nisso, Clara, disse ela, cruzando os braços. Ele pode ter dado algum sinal, mas não significa que ele vai acordar. Você sabe disso, certo? Eu sei, respondi, tentando manter a calma. Mas não posso simplesmente desistir. Não enquanto houver uma chance, por menor que seja. Beatriz suspirou, seu olhar suavizando por um breve momento. Eu já tentei acreditar, no começo. Mas isso foi há meses. Não há progresso significativo. Talvez seja melhor aceitar a realidade. E se ele acordar? Perguntei, minha voz cheia de convicção. E se o que ele precisa é de alguém que não desista dele? Você pode aceitar desistir, mas eu não consigo. Ela não respondeu de imediato, apenas assentiu levemente antes de se afastar. Fiquei olhando para a porta por um longo tempo, refletindo sobre o que ela havia dito. Eu sabia que o caminho que escolhi era difícil, mas algo dentro de mim dizia que valia a pena. Nos dias seguintes, continuei a incorporar novas atividades na rotina de Leonardo. Além dos exercícios e das leituras, comecei a levá-lo até o jardim, com a ajuda de uma cadeira especial. O ar fresco parecia trazer uma nova energia, e o som dos pássaros preenchia o silêncio que muitas vezes era tão opressor dentro da mansão. Você costumava passar muito tempo aqui? Perguntei enquanto empurrava a cadeira por entre as flores. Acho que esse lugar deve ter sido especial para você. Parece tranquilo. Enquanto estávamos no jardim, notei algo extraordinário. O rosto de Leonardo parecia relaxar sob o sol, como se ele estivesse respondendo ao ambiente. Sua mão, que estava sobre o braço da cadeira, moveu-se levemente. Era outro pequeno progresso, mas suficiente para me encher de esperança. Decidi que precisava de ajuda profissional para intensificar os estímulos. Conversei com o Dr. Vasconcelos, que concordou em trazer um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional para avaliar Leonardo. No entanto, quando mencionei isso à família, enfrentei resistência. Mais profissionais? Mais despesas? Beatriz perguntou, claramente irritada. Ele já tem tudo o que precisa aqui.
Por que complicar ainda mais? Porque ele está respondendo, respondi firmemente. E acredito que com os estímulos certos, ele pode continuar progredindo. Beatriz balançou a cabeça, mas não impediu meus planos. Eu sabia que enfrentaria a resistência dela, mas não deixaria que isso me desviasse do meu objetivo. Naquela noite, enquanto observava Leonardo dormir, segurei sua mão novamente. Estamos chegando lá, sabia? Pequenos passos, mas estamos progredindo. E eu prometo que não vou desistir de você, Leonardo. Nunca. Ele permaneceu imóvel, mas para mim, sua presença era inconfundível. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava ouvindo. E essa certeza era tudo o que eu precisava para continuar lutando por ele. Naquela manhã, o sol parecia brilhar com mais força, como se fosse um sinal de que algo grande estava prestes a acontecer. Entrei no quarto de Leonardo com um entusiasmo renovado, trazendo comigo o café quente em uma xícara que segurei por mais tempo do que deveria, tentando conter minha ansiedade. Não era apenas mais um dia, era um novo capítulo na batalha pela recuperação de Leonardo. Depois de semanas de trabalho intenso, Leonardo começava a dar pequenos sinais de progresso. As contrações involuntárias agora pareciam mais coordenadas, como se seu corpo estivesse tentando se reconectar com a mente. Eu sabia que isso não era suficiente para considerar uma recuperação, mas eram passos em uma jornada que, para muitos, parecia impossível. Bom dia, Leonardo disse, puxando a cortina para deixar a luz entrar no quarto. Hoje vamos continuar de onde paramos ontem, mas prometo que não vou te cansar muito. Bem, talvez só um pouquinho. Sentei-me ao lado da cama e segurei sua mão como fazia todas as manhãs. Era um gesto que se tornara quase automático, mas nunca deixava de me trazer um misto de conforto e esperança. Suas mãos eram grandes e firmes, e eu podia imaginar como seriam se ele estivesse acordado, confiantes, seguras, capazes de transmitir força com um simples toque. Enquanto ajustava os equipamentos e iniciava os alongamentos diários, decidi trazer um pouco mais de desafio à rotina. Comecei a falar com ele sobre um artigo que tinha lido sobre estímulos sensoriais e como eles poderiam ajudar na recuperação de pacientes em estado vegetativo. Eles dizem que música pode fazer maravilhas, comentei, olhando para ele com um sorriso. Então, prepare-se. Vou testar seu gosto musical hoje. Liguei o rádio e deixei que a melodia preenchesse o ambiente. Escolhi uma playlist de músicas clássicas no início, mas, em seguida, lembrei-me de algo que havia lido em seu diário. Ele mencionava que adorava música jazz, especialmente o som de saxofones. Isso deve ser mais do seu gosto, murmurei, mudando a música para uma faixa suave de jazz. Enquanto a melodia enchia o quarto, continuei a conversar com ele. Sabe, Leonardo, eu sempre achei o jazz fascinante. É como se cada nota contasse uma história. Acho que você deve gostar disso, já que tem tantas histórias para contar. Durante a tarde, decidi levá-lo para o jardim novamente. O ar fresco parecia revitalizá-lo, e eu sabia que cada pequena mudança no ambiente era uma oportunidade de estimulá-lo. Com a ajuda da cadeira especial, empurrei Leonardo para fora, sentindo o calor do sol em minha pele enquanto as flores ao nosso redor balançavam suavemente com o vento. Olha só, Leonardo disse, parando a cadeira ao lado de uma fonte. Esse lugar é lindo. Aposto que você passava horas aqui antes de tudo isso acontecer. Enquanto ajeitava sua posição na cadeira, percebi algo diferente. Seus olhos, que haviam permanecido fechados por meses, estavam levemente abertos. Meu coração disparou, e por um momento, achei que estava imaginando coisas. Mas não. Seus olhos estavam realmente abertos, mesmo que apenas parcialmente. Leonardo, sussurrei, ajoelhando-me ao lado da cadeira. Você pode me ouvir? Por favor, se puder, tente me dar um sinal. Seus olhos pareciam se mover lentamente, como se estivessem tentando focar. Eu sabia que isso poderia ser apenas um reflexo, mas no fundo, algo me dizia que era mais do que isso. Suas pálpebras tremularam levemente antes de fecharem novamente. Era um progresso pequeno, mas monumental. Mais tarde, naquela noite,
enquanto registrava o progresso de Leonardo em meu diário, ouvi passos no corredor. Era Beatriz, como sempre, carregando uma expressão de ceticismo. Ela entrou no quarto sem bater, cruzando os braços enquanto olhava para o irmão. Você parece muito animada ultimamente, comentou, com o tom frio de sempre. O que foi dessa vez? Ele mexeu um dedo. Mais do que isso, respondi, tentando manter a calma. Ele abriu os olhos hoje. E sim, pode ter sido um reflexo, mas é um progresso. É algo. Beatriz balançou a cabeça, como se estivesse cansada de minha insistência. Você está se iludindo, Clara. Ele não vai voltar. Você precisa aceitar isso. E você precisa acreditar, rebati, levantando-me para encará-la. Eu sei que você já perdeu a esperança, mas isso não significa que eu tenha que fazer o mesmo. Leonardo merece alguém que lute por ele. Se você não pode fazer isso, pelo menos não me impeça. Ela me lançou um olhar longo e pesado antes de sair do quarto sem dizer mais nada. Fiquei ali, respirando fundo para conter a raiva. Não era a primeira vez que enfrentava resistência, e sabia que não seria a última. Mas, por mais difícil que fosse, estava decidida a continuar. Nos dias seguintes, os sinais de Leonardo continuaram a aparecer. Ele abriu os olhos com mais frequência, e seus dedos começaram a se mover de forma mais coordenada. Cada pequeno progresso era uma vitória, e eu celebrava como se fosse um marco significativo. Mas também sabia que precisava de ajuda. Por isso, insisti para que o Dr. Vasconcelos trouxesse especialistas para avaliar seu estado. Quando o fisioterapeuta chegou, senti um misto de alívio e nervosismo. Ele era um homem experiente, com anos de prática em casos como o de Leonardo. Após uma avaliação detalhada, ele confirmou o que eu já sabia: havia esperança. Leonardo estava respondendo, e isso era um bom sinal. Com o estímulo certo, ele pode recuperar mais funções, disse o fisioterapeuta, enquanto revisava os relatórios. Mas o progresso será lento. Você precisa estar preparada para isso. Estou preparada, respondi, com determinação. Eu só preciso que ele continue lutando. Uma noite, enquanto lia para Leonardo, senti algo que mudaria tudo. Estava lendo um trecho do livro favorito dele, algo que ele mencionava com carinho em seu diário. Minha voz estava tranquila, quase como uma canção, quando ouvi um som baixo e rouco. Parei imediatamente, meu coração disparando. Leonardo? Perguntei, inclinando-me para mais perto. Seus lábios se moveram, formando um som que parecia meu nome. Era quase inaudível, mas era real. Ele estava tentando falar. Você conseguiu, sussurrei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Você está voltando. Eu sabia que você conseguiria. Segurei sua mão com força, sentindo um misto de emoções que eu não conseguia explicar. Era esperança, alegria e um amor crescente que parecia impossível de ignorar. Naquele momento, percebi que Leonardo não era apenas meu paciente. Ele era muito mais. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para trazê-lo de volta, completamente. Os dias seguintes foram dedicados a intensificar os estímulos. Com a ajuda do fisioterapeuta e de especialistas, Leonardo começou a fazer progressos que surpreenderam a todos. Suas respostas ficaram mais frequentes, e ele conseguiu murmurar palavras inteiras pela primeira vez. Cada pequena vitória era um lembrete de que valia a pena lutar, não importa o quão difícil fosse. E, para mim, essas vitórias não eram apenas sobre ele. Eram sobre nós dois. Sobre como, de alguma forma, estávamos nos salvando mutuamente. E, no fundo, eu sabia que essa jornada ainda estava apenas começando. O quarto de Leonardo parecia diferente naquela manhã. Não era por causa de mudanças na decoração ou na iluminação, mas porque o próprio ambiente parecia carregar uma energia renovada. Após semanas de progresso, ele finalmente estava mostrando sinais claros de recuperação. Seus olhos agora se abriam com mais frequência, suas mãos se moviam de forma mais coordenada, e ele começava a murmurar palavras curtas. Para muitos, isso poderia parecer pequeno, mas para mim, era nada menos que um milagre.
Entrei no quarto com um sorriso estampado no rosto, carregando uma bandeja com instrumentos para os exercícios do dia. Bom dia, Leonardo disse alegremente. Espero que esteja preparado para trabalhar hoje, porque não vou te dar descanso. Seus olhos, que ainda estavam fechados, se abriram lentamente, e, pela primeira vez, ele pareceu focar em mim. Fiquei imóvel por um instante, surpresa pelo contato visual. Era como se ele estivesse tentando me dizer algo, mesmo sem palavras. Você está melhorando a cada dia, murmurei, sentando-me ao lado da cama e segurando sua mão. E eu estou tão orgulhosa de você. Seus lábios se moveram levemente, e ouvi um som rouco, quase inaudível. Inclinei-me para mais perto, tentando decifrar o que ele estava tentando dizer. Obrigado, foi o que finalmente ouvi. Meu coração disparou, e os olhos se encheram de lágrimas. Era a primeira vez que ele dizia algo com tanta clareza, e aquilo parecia um marco não apenas para sua recuperação, mas para a conexão que estávamos construindo. Você não precisa me agradecer, respondi, segurando suas mãos com força. Estou aqui porque acredito em você. Sempre acreditei. A tarde foi preenchida por uma nova rotina, agora mais intensiva. Com a ajuda do fisioterapeuta, Leonardo começou a tentar pequenos movimentos mais complexos. Seus braços, que antes estavam imóveis, agora se levantavam levemente com estímulos. Era um progresso lento, mas inegavelmente positivo. Você está indo muito bem, Leonardo, disse o fisioterapeuta, incentivando-o enquanto ele tentava levantar o braço direito. Continue assim. Eu estava ao lado dele, segurando uma pequena bola que o fisioterapeuta havia colocado em sua mão. Vamos lá, encorajei. Apenas aperte a bola. Só um pouco. Leonardo olhou para mim, e seus olhos transmitiam algo que eu não conseguia explicar, determinação misturada com uma vulnerabilidade que partia meu coração. Lentamente, seus dedos se fecharam ao redor da bola. Foi um movimento pequeno, mas o suficiente para fazer com que lágrimas escorressem pelo meu rosto. Você conseguiu, exclamei, segurando sua mão com entusiasmo. Eu sabia que você conseguiria. Ele não disse nada, mas o olhar em seus olhos dizia tudo. Estávamos fazendo isso juntos, e cada progresso era uma vitória compartilhada. Naquela noite, enquanto registrava as atividades do dia em meu caderno, ouvi uma batida na porta. Para minha surpresa, era Beatriz. Sua expressão, como sempre, estava carregada de tensão, mas havia algo diferente em seus olhos. Posso entrar? Perguntou, com um tom mais suave do que o habitual. Assenti, fechando meu caderno e me preparando para o que quer que ela tivesse a dizer. Eu ouvi sobre o progresso de Leonardo, começou, sentando-se em uma cadeira próxima. E, acho que devo admitir que estava errada. Aquelas palavras, vindas de Beatriz, eram tão inesperadas que fiquei sem palavras por um momento. Ela suspirou profundamente antes de continuar. Eu passei tanto tempo acreditando que ele estava perdido que talvez tenha deixado de enxergar o que estava bem na minha frente. Você não desistiu dele, Clara. E, por isso, sou grata. Seus olhos estavam marejados, e pela primeira vez, vi uma vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Leonardo sempre foi o pilar da nossa família, disse ela. E acho que, de certa forma, me acostumei a depender dele. Ver ele assim, foi como perder meu chão. Mas agora, graças a você, há esperança. Ele é forte, Beatriz, respondi, sentindo minha voz tremer com a emoção. E tudo o que precisamos fazer é continuar acreditando. Ele vai voltar. Eu sei disso. Ela assentiu, levantando-se e me lançando um olhar sincero antes de sair do quarto. Foi um momento breve, mas significativo. Beatriz, que tantas vezes se opusera aos meus esforços, agora parecia estar ao meu lado. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Leonardo começou a tentar formar frases completas, e sua mobilidade melhorava gradualmente. Cada pequeno avanço era comemorado como uma grande vitória. Mas, ao mesmo tempo, percebi que algo mais estava acontecendo. Eu não apenas via Leonardo como um paciente, ele havia se tornado muito mais do que isso.
Uma tarde, enquanto estávamos no jardim, decidi compartilhar algo que vinha guardando há algum tempo. Sentada ao lado de sua cadeira, segurei sua mão e respirei fundo antes de falar. Leonardo, quero que você saiba algo, comecei, minha voz tremendo levemente. Você me salvou tanto quanto eu estou tentando salvar você. Antes de começar esse trabalho, eu estava perdida, sem direção. Mas cuidar de você me deu um propósito. Você me ensinou a acreditar novamente. Ele me olhou, seus olhos brilhando com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Você é incrível, disse ele, com esforço, mas com uma sinceridade que me deixou sem palavras. As lágrimas vieram antes que eu pudesse controlá-las. Não, sussurrei, segurando sua mão com força. Você é incrível, Leonardo. E eu prometo que vou estar ao seu lado em cada passo dessa jornada. Naquela noite, enquanto eu o colocava na cama, ele segurou minha mão e olhou diretamente em meus olhos. Clara, obrigado, por não desistir. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu absorvia suas palavras. Era a primeira vez que ele me dizia algo tão claro, e aquilo me atingiu de uma forma que eu não esperava. Eu nunca desistiria de você, respondi, minha voz cheia de emoção. Porque você merece lutar. E eu vou lutar com você, sempre. Quando apaguei as luzes e saí do quarto, senti uma mistura de emoções. Leonardo estava voltando, lentamente, mas com certeza. E, ao mesmo tempo, eu sabia que meu coração já não era mais apenas meu. Ele pertencia a ele, ao homem que estava renascendo diante dos meus olhos. A jornada ainda não havia terminado, mas, naquele momento, senti que estávamos no caminho certo. E, mais do que nunca, eu acreditava que o futuro nos reservava algo extraordinário. Acordei naquela manhã com uma mistura de excitação e ansiedade. O dia estava claro, e o sol brilhava intensamente através das janelas da mansão, quase como se o universo estivesse celebrando o progresso que Leonardo havia feito nas últimas semanas. Ele não era mais o homem preso em uma cama, imóvel e silencioso. Agora, havia vida em seus olhos, força em seus movimentos e, acima de tudo, esperança em seu coração. Mas, junto com essa transformação, algo ainda maior havia acontecido. Ele havia se tornado mais do que apenas meu paciente. Leonardo era meu coração, meu propósito, e eu sabia que estava completamente apaixonada por ele. Entrei no quarto com um sorriso no rosto, carregando uma bandeja com seu café da manhã. Ele estava sentado na poltrona ao lado da cama, algo que havia se tornado rotina desde que recuperou mobilidade suficiente para sair da cama. Seus olhos me seguiram enquanto eu entrava, e um sorriso iluminou seu rosto. Bom dia, Clara, disse ele, sua voz ainda rouca, mas muito mais firme do que antes. Bom dia, Leonardo, respondi, colocando a bandeja na mesa ao lado dele. Hoje é um dia especial. Sabe por quê? Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Por quê? Porque hoje vamos dar mais um passo na sua recuperação, expliquei, sentando-me na cadeira ao lado dele. O fisioterapeuta acha que você está pronto para dar seus primeiros passos sozinho. Leonardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. Seus olhos, cheios de emoção, encontraram os meus, e ele balançou a cabeça lentamente. Isso é grande. Mas eu não sei se estou pronto. Você está mais do que pronto, insisti, segurando sua mão. Eu estarei ao seu lado o tempo todo, Leonardo. Vamos fazer isso juntos. A sala de reabilitação, que antes parecia apenas mais um espaço na mansão, agora era um lugar de progresso e esperança. O fisioterapeuta ajustou os equipamentos enquanto eu ajudava Leonardo a se preparar. Ele estava nervoso, e eu podia sentir a tensão em seu corpo, mas também havia determinação em seus olhos. Vamos lá, Leonardo, disse o fisioterapeuta, incentivando-o, é apenas um passo de cada vez. Eu estava ao lado dele, segurando sua mão, oferecendo o máximo de apoio possível. Você consegue, murmurei, apertando levemente seus dedos. Eu acredito em você. Com esforço, Leonardo levantou-se da cadeira. Seu corpo tremeu sob o peso do movimento, mas ele conseguiu se equilibrar com a ajuda do apoio.
Era o momento mais emocionante que eu já havia presenciado. Ele deu o primeiro passo, e então o segundo. Seus movimentos eram lentos e hesitantes, mas cada passo era uma vitória. Quando ele finalmente alcançou o final da sala, as lágrimas já escorriam pelo meu rosto. "Você conseguiu!", exclamei, abraçando-o cuidadosamente. "Estou tão orgulhosa de você, Leonardo." Ele riu, seu sorriso mais radiante do que nunca. "Eu não teria conseguido sem você." Depois daquele momento, as coisas começaram a mudar rapidamente. Leonardo se tornou mais independente a cada dia, recuperando não apenas sua mobilidade, mas também sua confiança. Passamos mais tempo juntos, não apenas como enfermeira e paciente, mas como duas pessoas conectadas de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Uma noite, enquanto estávamos no jardim, Leonardo começou a falar sobre o futuro. "Clara, eu não sei como agradecer por tudo que você fez por mim", disse ele, olhando para as estrelas. "Você me trouxe de volta à vida. Literalmente." "Você fez todo o trabalho duro", respondi, tentando esconder o quanto suas palavras significavam para mim. "Eu só estive ao seu lado." Ele se virou para mim, seus olhos brilhando com uma intensidade que me deixou sem fôlego. "Não. Você fez muito mais do que isso. Você me deu uma razão para lutar. E, por isso, eu sempre serei grato." Eu sorri, mas antes que pudesse responder, ele pegou minha mão. "Clara, há algo que preciso dizer", começou, sua voz tremendo levemente. "Eu sei que comecei essa jornada como seu paciente, mas você se tornou muito mais do que isso para mim. Você é a razão pela qual eu quero continuar vivendo, e eu não consigo imaginar meu futuro sem você." Meu coração disparou, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. "Leonardo, eu sinto mesmo", confessei. "Você não é apenas alguém que eu cuidei. Você é alguém que eu amo, profundamente." Ele me puxou para mais perto, e nossos lábios se encontraram em um beijo que parecia selar tudo o que havíamos passado juntos. Foi um momento de pura conexão, como se todas as barreiras entre nós tivessem finalmente desaparecido. Nos meses seguintes, a vida de Leonardo se transformou completamente. Ele continuou sua recuperação com determinação, e cada dia parecia uma nova conquista. Mas, além disso, ele começou a fazer algo que me surpreendeu. Decidiu transformar sua mansão em um centro de reabilitação para pessoas em condições semelhantes à sua. "Quero que este lugar seja um símbolo de esperança", explicou, enquanto me mostrava os planos. "Quero que outras pessoas tenham a chance de lutar como eu tive." Fiquei emocionada com sua ideia e me senti honrada por fazer parte dela. Trabalhamos juntos para transformar a mansão em um espaço acolhedor e cheio de vida, onde pessoas poderiam encontrar o mesmo apoio e amor que Leonardo havia encontrado. Naquela noite, enquanto estávamos no jardim, Leonardo me puxou para mais perto. "Clara, há uma coisa que ainda preciso fazer", disse ele, ajoelhando-se diante de mim. Meu coração parou, e meus olhos se encheram de lágrimas. Ele segurava uma pequena caixa nas mãos, e, ao abri-la, revelou um anel simples, mas lindo. "Clara, você me deu uma nova vida, um novo propósito e um novo coração. Você é tudo para mim. Quer se casar comigo?" Eu não consegui conter as lágrimas enquanto dizia sim repetidamente, jogando-me em seus braços. Foi o momento mais feliz da minha vida, o início de um futuro que nunca imaginei ser possível. Nos meses que se seguiram, Leonardo e eu construímos não apenas um relacionamento, mas uma vida juntos, cheia de propósito e amor. Ele se tornou mais do que um homem que eu havia ajudado a salvar. Ele se tornou meu parceiro, meu melhor amigo e o amor da minha vida. E, enquanto caminhávamos pelo jardim da mansão, de mãos dadas, soube que, apesar de todos os desafios que enfrentamos, tínhamos encontrado algo verdadeiramente especial, um amor que nos curou e nos transformou para sempre.